paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. Esse canal não é só meu, mas de todo aquele que ama a palavra de Deus. Diego, hoje nós estamos felizes, meus irmãos. Alguns vídeos atrás, a gente vem tratando um pouco sobre a doutrina da salvação. E no nosso último vídeo, a gente falou que a gente ia fazer um vídeo falando sobre propiciação. E esse vídeo é o de hoje. A gente está tratando algumas doutrinas, pontos de maneira panorâmica. Posteriormente a gente vai se aprofundar em alguns pontos que carecem de uma atenção melhor, mas nós vamos, na verdade, introduzir o tema e hoje a gente vai introduzir um pouco sobre o que é a propiciação. E a propiciação está muito ligada a outra doutrina, Diego. Sim, uma doutrina que a gente já falou aqui, inclusive, no canal. Exatamente. Se você ainda não viu, corre lá, que é a doutrina da expiação. Tá tudo bem juntinho, bem próximo ali. A doutrina da expiação, ela trata com a questão da culpa. Da culpa do pecado. E a propiciação, ela aplaca a ira do legislador. A gente vai ver que João Batista fala, e a gente citou isso no vídeo de expiação. Exatamente. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é como se fosse assim, ele tira o teu pecado na expiação. E na propiciação, ele acalma aquela ira que é justa com o pecador. Porque agora ele tirou a culpa e tirou a ira. Dentro do Antigo Testamento, como a gente já mostrou aqui, como que segue a linha de doutrinas? A gente mostra o apontamento no Antigo Testamento e depois a gente trabalha com o cumprimento no Novo, onde a doutrina é para a igreja. No Antigo Testamento tem uma passagem, lá em Êxodo, que os israelitas eles fazem uma doideira. Eles pegam um bezerro, né? Eles fazem os bezerros de ouro. E o que acontece depois? Aparece Moisés. E quando Moisés chega, os irmãos conhecem a história, leiam o texto, Êxodo 32, se não me falha a memória. Moisés ele faz uma coisa muito interessante. Ele vê a situação, depois ele fala, eu vou voltar para o monte. E vai fazer o quê? Vai tentar conseguir perdão para o povo que errou. Isso daí é propiciação. É literalmente tentar acalmar a ira. Porque o povo merecia ir, o povo pecou. Interessante é que a propiciação, pelo que nós podemos já começar a ter um apontamento aqui, ela trabalha com o crente depois de convertido. Ela começa no momento que ele se converte e vai acontecendo. Não é que é uma obra imperfeita, não é isso. Não é que Deus faz e precisa ir aperfeiçoar, mas é uma obra que é necessária, ela é perfeita. Só que nós não. Nós somos imperfeitos, nós estamos falhando a todo momento. Exatamente. E aí, por ser uma obra perfeita, que perdura durante toda a nossa caminhada, ela vai ocorrendo de acordo com o nosso erro. Conforme a gente vai errando, ela vai trabalhando. Então, o que é a propiciação? A gente entendeu que ela acalma a ira, ela aplaca a ira, ela faz com que a ira de Deus sobre o pecador seja tirada. Então, o que acontece? Moisés ele sobe ao monte para propiciar, para conseguir propiciação para a nação de Israel. Onde que a gente vê isso no Novo Testamento, Diego? A gente vê lá no texto de João, 1 João, capítulo número 2, verso de número 2, que fala, ele é a propiciação por todos os nossos pecados, mas não somente os nossos. Mas de todo mundo. E é interessante que no contexto desse texto, João está falando filhinhos, ou seja, aqueles que eram considerados já igrejas. Isso daqui é importante dizer. Importante. A epístola de João era para crente, pessoa que converteu, pessoa que está servindo o Senhor. Sim, João vai falar filhinhos, ou seja, aqueles que eram do círculo de intimidade da igreja. Exatamente. Não pequem, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados dos crentes, mas não somente os nossos. E de todo mundo. Como que a gente pode entender o que Diego narrou aqui sobre as palavras de João na sua primeira epístola? Funciona assim. Eu estou aqui. E eu pequei, gente. Só que eu já sou convertido. Eu já passei pela fase da expiação. Eu já venci. Deus, no caso, me proporcionou vitória sobre o pecado. Eu entendi, eu aceitei ele pela fé. Então a expiação se tornou real em minha vida. Eu experimentei a redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, o que eu faço? Porque eu pequei. Depois de ter experimentado tudo isso. Aí entra a parte que é uma obra que parte do coração, que parte de Deus, primeiramente,
criando um arrependimento no coração humano, e eu agindo a voz do Espírito Santo que fala comigo, dizendo, você pecou. Aí eu vou orar, vou falar com Deus. E é nesse momento que ele, lá no alto, à destra de Deus, fala, é hora de eu fazer o meu papel como advogado. E ser a propiciação, ser aquele que o meu servo pecou, depois de convertido, e meu Pai, Deus Pai, se ira com o pecado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplacar a ira. Como? Usando os méritos de Cristo, para que possa te perdoar. Como assim os méritos de Cristo, Diego? Quais são os méritos de Cristo? Aí a gente vai entrar numa outra doutrina, que é a doutrina da imputação. Exatamente. E a gente vai entender que... A gente até citou alguma coisa. Sim, que a gente vai entender que quando a gente falha e pede perdão, Deus não nos perdoa por mérito nosso, por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Cristo fez na sua obra perfeita na cruz do Calvário. É interessante que a propiciação, ela também é um sacrifício perfeito que tem que ser aceito. Aplacar a lei divina foi um sacrifício que foi aceito. Sim. É um sacrifício que eu não poderia, por exemplo, não posso oferecer propiciação por mim mesmo. Exatamente, porque você não pode pagar isso. A gente já tratou isso em outros temas, mas é porque os assuntos eles estão ligados. Mas você vai entendendo. O que acontece? A redenção é algo que me faz o quê? Sair daquele estado de imundícia que eu estava do pecado e me redime diante de Deus. A expiação faz o quê? Trata com a culpa do pecado. Sim. Agora a gente tem a propiciação, que trata o quê? Com um crente que erra depois de se converter. E aí a gente começa a entender o que o Diego está dizendo aqui dentro dessa visão. É necessário que a gente tenha a propiciação. Porque o que João vai falar? Se alguém diz que não tem pecado, ele mente. Por quê? Porque todos nós pecamos. Não há um crente que que vivendo nessa terra, ele fala, eu não cometo nenhum erro. A Bíblia vai dizer que ele é mentiroso e a verdade não está nele. Porque João mesmo vai falar. O próprio João. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso. E não há verdade nele. Então como que a gente lida com essa realidade do crente que peca? A gente pede perdão a Deus. E Jesus Cristo, nos méritos conquistados por ele na cruz, se torna o nosso caminho de propiciação. Ele se torna a nossa propiciação pelos méritos dele. Tem outro texto que eu posso utilizar muito bem para poder explicar isso daqui. Lembra quando no Egito a morte dos primogênitos? O que aconteceu com o anjo da morte naquela noite? Ele passou. Só que nas portas não estava o sangue de quem morava naquela porta. Estava o sangue de quem? O sangue do cordeiro. Porque quando a ira do legislador, representado dentro daquele texto como anjo da morte, passa na terra do Egito, ele olha para onde? Ele não olha para você. Ele não olha para mim. Ele olha para o sangue de Cristo, o mérito de Cristo na cruz em mim. E com isso a ira do anjo da morte passa. E ele não me toca. E passa para onde? Para o ímpio que está no Egito. Ou seja, que está no mundo. Por isso que no dia do julgamento do Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas vai falar para a gente, vinde benditos de meu Pai. Por que ele vai falar isso para a gente? Porque eu sou bom? Não. Mas porque quando ele olhar, ele vai falar, rapaz, o sangue de Cristo está sobre a vida dele. E aí entram os méritos, mais uma vez, de Cristo. Nota que a salvação sempre é meritória, sim. Mas não por mim, por mérito de Cristo. Para mim, dentro desse contexto, é de graça. É de graça. Mas porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. O preço de morte, o preço de cruz, o preço do precioso sangue de Cristo. É um termo interessante que as pessoas falam, a salvação, ela foi de graça, ou ela, na verdade, ela é de graça, mas ela não foi de graça. Exatamente. Ela é Tem de muita graça. diferença entre os dois. Ela é de graça. Salvação é de graça. Você aceita Cristo de graça, mas ela não foi conquistada de graça. Teve um alto preço, né? A gente já citou no texto, Pedro vai falar que o preço foi bem, bem caro e não foi com ouro nem com qualquer outra coisa perecível que foi pago esse preço. Mas com o precioso sangue de Cristo. Então, irmãos, apenas para a gente poder botar aqui dentro de uma linha, delinear. É interessante a gente delinear que fica mais fácil. Aceitei Jesus. Meu pecado foi expiado. Não tenho culpa. A culpa já pode me permitir ser salvo? Se eu só tirar a culpa? Não.
Só tirou a culpa, legal, tá sem culpa. Vai fazer o que com ele agora? Deixa ele ali. Não tem o que fazer. Depois da culpa, ele vai fazer o quê? Redenção. Redenção. Ele vai tirar o poder daquilo que te faz errar. Agora você vai começar a poder vencer o pecado. Nesse momento acontece algo que a gente ainda não tratou, mas citamos, que é a dupla imputação. A justiça, o teu pecado vai para Cristo e a justiça de Cristo vai para você. Aí você pode ser salvo, porque você já é considerado justo por mérito de Cristo. Aí a gente vai partir para onde? Para a questão de eu estou convertido, Diego. Eu estou na igreja, eu estou indo nos cultos. Mas soltei uma palavra que não devia, uma palavra torta. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou para o inferno? Não. Agora você vai se arrepender por isso e vai fazer o quê? Recorrer ao advogado justo de João, de 1 João capítulo 2, verso 2. Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai ser propiciação. É interessante que você falou sobre a expiação que tirou o pecado. Falou sobre a redenção que tirou o poder do pecado. E agora você pode, através do Espírito, vencer a tentação. Mas se não tivesse a propiciação, você saiu você foi tirado a sua culpa, foi tirado o poder. Mas você ia falhar de novo. Então Deus, prevendo isso, Deus, através da obra de Cristo, Ele providenciou a propiciação. Porque Ele sabia que mesmo depois de perdoados, mesmo depois de crentes, a gente iria errar. Então, para a gente não apenas... Por isso que a obra é perfeita nos mínimos detalhes. Porque tirou a culpa. Tirou o poder, pequei. Eu volto a estaca zero? Não. Agora você pede perdão e continua da onde você errou em diante. Então, meus irmãos, isso que o Diego falou, isso que nós conversamos aqui, é um panorama do que é a propiciação. É uma ideia delineada direitinho para a gente poder entender, visualizar aonde entra e como continua, porque a propiciação a gente aprendeu que continua. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Só que tem algumas coisas, alguns passos que precisam ser bem delineados. Quais são, Diego? Primeiro você curte, dá o joinha no vídeo, depois você comenta se você sabia o que era propiciação, aí nos comentários. Deixei comentado. Né? E é bom que agora, toda vez que a gente lê a propiciação na Bíblia, a gente vai falar, agora eu sei o que é. E já vai entender de forma rápida. E compartilha nos seus grupos de estudo, com seus amigos, se abençoou a sua vida, como abençoou a nossa. Sim. Estamos aqui na tomada 6 ou 7, para poder soltar esse alguns peguinhos aí. E marca o sininho para você acompanhar esse vídeo, essa série falando sobre a doutrina da salvação. Clica ali no sininho que você vai receber a notificação direto quando os nossos vídeos saírem, toda sexta às 5 horas em ponto. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, fé salvífica. O que é fé salvífica? É um tema forte. Fica aí que você vai saber o que é. Isso aí. Fica na paz. Até o nosso próximo vídeo.